Continuando com a nossa aula, né, nós temos o seguinte. Da última vez que nós fizemos a alteração, nosso banco de dados ficou com essa aparência, né, olhando os dados. Olhando o MER, nós temos essa situação agora, né, apenas 5 tabelas do banco de dados. Mas o que acontece? Como nós mexemos na estrutura do banco de dados, a gente tem que voltar a aplicar as regras de normalização para ver se nenhuma regra foi atingida no caso, certo? Então, nós começamos aplicando a primeira forma normal, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante. Onde que a gente vai aplicar? Na tabela nova, né? A nossa tabela nova é essa aqui, ó. Então, onde que a gente vê uma anomalia que tenha acontecido? Observe o seguinte. Nesse caso aqui, ó, os estados, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu tenho aqui, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Eu tenho Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais e Minas Gerais. Então, isso, né, se a gente observar esse tipo de situação, a gente, olhando as regras aqui, nós temos aqui, ó, conjunto de dados repetidos ou relacionados em tabelas diferentes. E campos devem conter valores únicos. Então, no caso, a primeira forma normal, ela já foi transgredida aqui. No caso do estado, nós temos também aqui no caso da cidade, ó, Resende, 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 tá vendo? Betim, 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 Itu. Então, isso aqui já nos acusa que nós precisamos tomar uma providência. Qual providência? Nós precisamos tirar essas repetições. Por quê? Porque isso pode causar problemas de atualizações à base de dados. Por exemplo, uma pessoa pode, né, um usuário, por exemplo, está cadastrando um novo parceiro de negócio, ele pode escrever Resende com a letra S, enquanto outros vão escrever Resende com a letra Z. Isso é totalmente possível. Então, quando você for fazer uma busca, né, dos parceiros que moram na cidade de Resende, se você escrever com a letra Z, ele vai trazer um grupo de pessoas e vai excluir as pessoas, né, os clientes onde a cidade de Resende está escrito com S. Então, isso pode causar uma anomalia no nosso banco de dados e a gente poder não que a gente vá perder informação, mas quando a gente fizer uma consulta, a consulta não vai estar completa, justamente por isso. Porque quando eu faço uma busca, onde eu coloco buscar Resende com a letra Z, ele vai me trazer só, né, os parceiros de negócio onde as cidades estejam Resende com a letra Z. Se eu escrever com a letra S, com a letra S. Então, eu não tenho como padronizar. E o ideal, nesse caso, é que a gente padronize a entrada de dados. Um outro caso, por exemplo, Minas Gerais, né? A gente pode ter um usuário que escreva Minas Gerais com J, né? Nada impede que isso aconteça. Então, isso também pode causar problemas na hora da gente fazer uma consulta. Então, a gente aplicando as regras, né, de normalização nessas tabelas, o que vai acontecer? A gente vai acabar criando uma tabela de cidades separada, né, uma tabela de cidades aqui, e a gente vai criar uma tabela de estados também, cada um com a sua chave primária, e aqui a gente vai colocar a chave primária dessas informações. Dessa forma, a gente evita, né, esse tipo de erro de escrita, onde cada usuário pode escrever do seu jeito. Por exemplo, aqui um outro exemplo, Betim. Alguns podem escrever com M no final e outros podem escrever com N, e isso já vai dar problema. Então, na próxima aula, a gente vai fazer isso.
Eu vou criar duas tabelas, tabela de cidade e a tabela de estado. Vamos preencher cada uma delas com essas informações e vamos colocar a chave primária dessas tabelas, fazendo a ligação com o parceiro de negócio. Até a próxima.